Mas nós temos algumas outras informações aqui e a gente vai adiantando o vídeo porque senão é muita coisa para passar para vocês e a gente tem que correr com o tempo aqui, pessoal. Vamos fazer o vídeo aqui na tranquilidade, vamos fazer o vídeo aqui batendo um papo, conversando, apresentando os principais pontos, mas mais do que isso, a gente tem que fazer um vídeo também com objetividade para poder extrair desta resolução os pontos que vocês consideram mais importantes aí. Mas qualquer dúvida que tiver, pode colocar nos comentários. Na medida do possível, a gente vai tirando as dúvidas de vocês. Olha, pessoal, no artigo 8º, está falando aqui o seguinte, ó, que o diretor da escola, de acordo com a necessidade, ele tem que cadastrar essa vaga no SISADP, que é o sistema onde você coloca a vaga ali, e essas vagas que nós chamamos vagas ainda não assumidas por servidores efetivos ou estabilizados, porque a resolução ela vai falar que a prioridade do diretor é distribuir essa vaga na escola. E aquilo que nós não conseguimos colocar um professor ou mesmo um assistente ali, um ATB, um ASB, a gente vai contratar. Mas a primeira coisa que fazemos é distribuir de acordo com se é chamado de extensão de aula ou ampliação de carga horária, que seria uma outra história, no caso dos professores efetivos, mas você faz a distribuição de todas essas áreas, todas essas cargas horárias, priorizando sempre o aluno, e o que sobrar você disponibiliza no SISADP, para que você possa fazer a contratação. E aí você tem alguns procedimentos aqui que não cabe aqui a leitura, porque senão o vídeo fica grande. Mas olha, para analista da educação básica, só pode haver contratação, pessoal, depois de decorrido um prazo de 30 dias. Então, se o analista da educação básica ele se afastar por até 30 dias, ele não pode ter, obviamente, aí um contrato, um substituto para ele. Então, deixa eu tentar explicar melhor. O prazo aqui, ó, A e B, observar os prazos mínimos permitidos para contratação temporária. O mínimo para contratar um analista da educação básica, né, é nos afastamentos do titular por prazo mínimo permitido de 30 dias. Então, mínimo 30 dias, tá, pessoal? Se não for 30 dias, não pode contratar. O ATB é nos afastamentos de 15 dias, ou seja, se tirou 15 dias, você pode contratar, né? Exceto quando a unidade de ensino tiver apenas um, aí no caso aqui, quando tiver faltando, né, algum servidor para exercer essa função. Então ele coloca assim, ó, desde que não exista na localidade servidor em ajustamento funcional. No caso do ATB, tem essa prerrogativa ou excedente que possa exercer tal função. Então, afastamento de 15 dias para ATB. Agora, o ASB é 15 dias ou mais, exceto quando na unidade de ensino tiver apenas um ASB em cada turno. Aí, nesse caso, pode haver uma substituição que será por qualquer prazo, tá, pessoal? Porque também sobrecarrega o trabalho do ASB. Olha, pessoal, a contratação temporária para substituição dos servidores afastados em férias regulamentares, ela deverá observar a escala de férias da unidade de ensino registrada no SISAP, cabendo ao gestor promover a adequada distribuição dos servidores. Então veja bem que a resolução é muito clara em relação a isso. Agora, no caso de contratação temporária, a substituição a servidores afastados em férias regulamentares somente ocorrerá quando o período for integral de 25 dias úteis, exceto no período de janeiro e fevereiro de 2023, observado o disposto em orientações complementares. Olha, pessoal, então veja bem, a substituição só pode acontecer se o servidor tiver afastado de férias nos 25 dias úteis, férias regulamentares. Aí você, nesse caso, se for um período integral de 25, você pode também contratar. Bom, vamos adiantar o vídeo aqui, porque essas orientações elas são mais para o gestor escolar e a gente quer fazer um vídeo bem objetivo aí para vocês, né? Agora vamos falar dos horários de trabalho aqui, ó. Eles falam do ATB e do ASB. Todos eles são 30 horas semanais, tá, pessoal? Fica atento nisso aí. Agora, no caso de convocação temporária para o quadro de magistério, atenção você que agora é professor, especialista, inspetor de escola, nós temos 3 funções importantes aí, que é a função de regência de turma ou aulas. Lembrando que o professor regente de turma é quem trabalha para o 1º ao 5º aninho dos anos iniciais do ensino fundamental. Pode ser também um professor de uso de biblioteca, porque é regente de turma, ou se tiver a bibliotecário, né, aquela condição de curso superior, bacharelado em biblioteconomia, ele tem prerrogativa no ato da convocação.
mas vai executar o trabalho do PEUB lá, viu, pessoal? Ah, eu sou bibliotecário, eu quero só ficar aqui cuidando do livro e distribuindo o livro. Não existe isso. Vai atuar como regente de turma e tiver que substituir professor faltoso, haverá substituição. Eu falo sempre isso porque as pessoas, quando vão para as escolas, têm essa dúvida, né? Mas aí outra função importante é de especialista, que é o supervisor de escola, com uma carga horária de 4 horas e 48 minutos, existem algumas situações que é 40 horas semanais. E tem a função do analista, no caso do inspetor de escola, que está vinculado à Superintendência Regional de Ensino e que atua também com um grupo de escolas nos chamados núcleos, né, de atendimento aí. Agora, colocando aqui no parágrafo único, a jornada de trabalho da convocação temporária para as funções de PEB, especialista e analista, será cumprida nos termos da legislação vigente. Olha, nós temos 3 situações que geram substituição, pessoal, que geram, na verdade, convocações temporárias, né? Ela somente será permitida nas seguintes situações. Vamos a cada uma delas aí. É a chamada FS, que é a função em substituição. Às vezes o servidor, ele afasta por LTS, ou licença maternidade, ou licença paternidade, ou licença gala, ou noja, isso aí no caso é casamento, e outros afastamentos previstos ali, ou por determinação judicial. Nesse caso, essa é a chamada substituição. Então, se você for pegar uma designação, uma convocação, uma contratação, verifique lá se é substituição ou se é cargo vago, que é a próxima opção que está aqui, ó. Se for cargo vago, você vai ficar no cargo, provavelmente até o final do ano, 31/12, né, porque é chamado de cargo vago. Esses cargos normalmente, pessoal, eles serão liberados para os servidores que eventualmente serão nomeados no Estado. Então a grande questão é a seguinte, às vezes você está trabalhando em cargo vago, pode chegar um servidor nomeado ou remanejado por remoção, mudança de lotação e pegar a sua vaga, né? No caso da substituição, eu diria que é uma questão mais assim, interessante, dependendo do caso, né? Porque se for uma substituição de 5 dias, 10 dias, 15 dias para professor, que pode ser a qualquer tempo, a substituição, porque o aluno não pode ficar sem um professor, aí nesse caso, vocês já sabem, né? Eu sempre optei por substituições, né? Mas não tem como você saber, quando eu era designado, não tem como você saber o que você vai, quem você vai substituir, qual que é a situação. Agora, tem casos em que a escola fala, ela apresenta lá no ato, aí normalmente é um servidor que está em ajustamento funcional. Bom, você sabe que vai ficar ali provavelmente o ano todo. E não tem como suprir essa vaga com outro servidor, mas acontece, viu? Já aconteceu de servidor em ajustamento funcional que não voltaria para a regência, eles mandaram um efetivo, tá, pessoal? Mas vamos continuar com o vídeo aqui, que nós temos também a função autônoma, né? Que essa função autônoma, as pessoas têm dúvida, mas é para atribuições indispensáveis e provisórias, cuja falta possa acarretar prejuízo à oferta do serviço de educação básica, mas que não configurem exercício das funções inerentes a cargo público efetivo ou que não justifiquem, por exemplo, a sua criação. Agora, a convocação temporária, ela deverá seguir a listagem classificatória definitiva dos candidatos inscritos por município e superintendência e os critérios estabelecidos na resolução 4773. Eu já havia passado essa matéria para vocês, então vale a pena a gente repetir, né, pessoal? Porque o alicerce do processo de inscrição para convocação é a 4773. O alicerce do pessoal de administrativo é a 4774, ela que tratou sobre inscrição, e você usará, portanto, aquela listagem classificatória definitiva. É ali que você vai ser convocado. Então, se tiver alguém na sua frente apresentando a documentação, será, obviamente, chamado e assumirá a vaga na rede estadual de ensino. Agora, nós temos aqui a questão dos prazos também, né? Porque aqui fala da questão de professor, por exemplo. Você pode contratar qualquer tempo, porque o aluno, como eu mesmo disse, ele tem que ir ele precisa de um professor em sala de aula. Então, pintou uma vaga de professor, tem que colocar no SISADP e fazer a contratação, porque a prioridade é o aluno não pode ficar sem professor. Então, no caso, para atuar na docência, é por qualquer prazo a justificativa para inserir a vaga no SISADP. O SISADP é o sistema onde você pede vaga para contrato, tá? Ou convocação, no caso que eu estou falando de convocação. Agora, se for professor de uso de biblioteca, mediador de leitura, chamado PEUB, ou professor eventual, nos afastamentos do titular, por 15 dias ou mais. Então, se não tiver 15 dias de afastamento ou mais, não pode haver substituição do PEUB, não pode haver a substituição do eventual. E tem um detalhe,
Se o eventual não tiver ido para a sala de aula, também você não contrata, tá, pessoal? Porque se você tiver o eventual, ele estiver disponível na escola, não estiver substituindo ninguém, ele vai para a sala de aula, a não ser que a resolução ela diga o contrário. Agora vamos continuar aqui. Aqui também está falando aqui, ó, sobre essa questão do eventual, eu vou até ler para vocês que é importante, né? Está falando que na unidade de ensino que contar com o professor para substituição eventual de docente, não poderá convocar regente de turma por período igual ou superior a 10 dias, exceto se o profissional eventual, né, o professor eventual, já estiver atuando em substituição a outro docente. E para especialista da educação, pessoal, é bom a gente passar para vocês, ou analista escolar, é 30 dias, tá? Então não se contrata inspetor de escola que tirou 20 dias de licença. Se for 30 dias ou mais, que é o prazo mínimo, você contrata então nessa situação. Vamos continuar aqui, porque agora nós vamos falar sobre o processo de contratação e convocação temporária, né? Porque essa parte é fundamental. Como é que vai ser esse processo, pessoal? Ela será processada nos termos desta resolução, por isso que eu falei que essa resolução é fundamental, e também orientações complementares que podem ser publicadas posteriormente, oportunamente, e que normalmente são, tá, pessoal? Quando eles fazem aqui essa resolução, ela pode sofrer mudanças. Então pode ser que eu estou fazendo esse vídeo, mas já teve alteração. Então é bom você estar atualizado, acompanhar no canal da Educação, porque o que sair eu vou postando para vocês aí, não há problema nenhum.